O Supremo Tribunal Federal afasta ministro do Trabalho em investigações sobre fraudes de registros sindicais. Em qualquer momento do processo, é permitida a apresentação de novas provas, desde que não tratem de conteúdo já conhecido. Ou seja, é necessário que haja um fato novo para a admissibilidade. O estelionato é o tipo de crime que aceita somente a forma dolosa, ou seja, o autor tem a intenção de lesar outras pessoas. Com 3 anos de atividade já em exercício, esses profissionais possam requerer, então, a validação, vamos dizer assim, deste reconhecimento profissional. Olá, boa tarde. Boa tarde. Supremo Tribunal Federal afasta do cargo o ministro do Trabalho, Elton Yomura, em nova fase de investigação sobre fraudes em registros sindicais. A Polícia Federal fez buscas no gabinete do deputado Nelson Marqueselli. A repórter Evne Araújo tem os detalhes dessa operação, né, Evne? Boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, o afastamento de Elton Yomura e as buscas na Câmara dos Deputados foram autorizadas pelo ministro Edson Fachin, aqui do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi da Procuradoria-Geral da República. O ministro do Trabalho, agora afastado, prestou depoimento nessa manhã na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A Operação Registro Espúrio apura desde o mês passado irregularidades na concessão de registros sindicais. Segundo o Ministério Público Federal, a organização criminosa, Rafaela, seria formada por políticos e também por servidores públicos. É com você no estúdio. Obrigada, Evne, pelas suas informações. O Ministério Público do Rio Grande do Norte está realizando uma operação para combater a atuação de uma facção criminosa dentro e fora de presídios. São cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão, inclusive contra um advogado que teria se integrado ao grupo criminoso. Além do Rio Grande do Norte, a operação também acontece em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Superior Tribunal de Justiça nega recebimento de novas provas em fase de recursos de processo. A decisão confirmou o entendimento da Corte no sentido de que, em qualquer momento do processo, é permitida a apresentação de novas provas, desde que não tratem de conteúdo já conhecido. Ou seja, é necessário que haja um fato novo para a admissibilidade. Em recurso especial, a parte perdedora buscava declarar novamente, após a sentença, a impenhorabilidade do bem, usando como base uma diligência feita por oficial de justiça em outro processo, para comprovar a residência do autor no imóvel objeto da ação. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que o recorrente buscou fazer prova nova sobre fato antigo em embargo de declaração, o que é inadmissível. Considerou ainda que a prova de residência fixa apresentada em juízo poderia ter sido juntada ao processo em qualquer outro momento. O voto foi acompanhado pelos ministros da turma. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou 2 pedidos feitos pela defesa do ex-presidente Lula para afastar o juiz federal Sérgio Moro da condução dos processos que investigam suposto recebimento de propina através de obras em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, e também na compra de um terreno para o Instituto Lula. A defesa do ex-presidente alegava que o juiz não podia participar dos julgamentos por ter dado palestra em um evento nos Estados Unidos, promovido por um grupo empresarial ligado ao ex-prefeito de São Paulo, João Dória. Os 3 desembargadores que analisaram os pedidos entenderam que o evento não possui conotações político-eleitorais. O ex-presidente já foi condenado em segunda instância a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e está preso desde abril em Curitiba. A Justiça Eleitoral autorizou a realização de eleições suplementares em algumas cidades no mesmo dia do segundo turno das eleições de outubro. Isso significa que, além de escolher governador e presidente da República, os eleitores desses municípios vão votar também para prefeito. No dia 28 de outubro, a missão é dupla para eleitores de 3 municípios brasileiros. Além do segundo turno das eleições gerais 2018, eles precisam escolher novos prefeito e vice no mesmo dia. Isso vale para as cidades de Anamã, no Amazonas,
Planalto da Serra, em Mato Grosso, e Vidal Ramos, em Santa Catarina. Os candidatos mais votados nas eleições municipais de 2016 tiveram pedido de registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral, que determinou a realização de novos pleitos. Por isso, os tribunais regionais eleitorais solicitaram um agendamento das eleições suplementares. O plenário do TSE analisou o pedido do município de Anamã, no Amazonas. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, argumentou que antes era impossível realizar eleições gerais e municipais suplementares na mesma data. Mas hoje, o TSE tem tecnologia suficiente para realizar as duas votações em conjunto. População pequena, infraestrutura pequena, eu estou deferindo o pedido. O mesmo entendimento foi adotado para Planalto da Serra e Vidal Ramos. Além dessas eleições, consultas populares também podem ser realizadas na mesma urna das eleições de outubro. Por exemplo, os cidadãos de Petrópolis, no Rio de Janeiro, vão responder a seguinte pergunta: você é a favor ou contra o uso de tração animal nos passeios turísticos realizados pelas charretes no município de Petrópolis? Já no Tocantins, a pergunta é: você é a favor da alteração do nome da cidade de Fortaleza do Tabocão para Tabocão? Outras alterações em nomes de cidades e até questões que envolvem o transporte público de alguns municípios vão ser questionadas nas urnas neste ano, junto à escolha do candidato nas eleições gerais. Fazer tudo no mesmo período é uma forma de economia para o bolso do contribuinte brasileiro que vai às urnas exercer a cidadania. É totalmente legal essa prática e mais, ela é recomendável, considerando que os gastos com uma eleição geral acabam sendo otimizados e aproveitados para essas eleições suplementares. É verdade que não é comum, o eleitor brasileiro está acostumado a votar de 2 em 2 anos, alternando as eleições municipais e as eleições gerais, mas nesses casos excepcionais isso é possível e acaba otimizando, como eu disse, os custos da Justiça Eleitoral. A Justiça Federal em Brasília absolveu o ex-ministro Gedel Vieira Lima da acusação de embaraço à investigação em operação que apura crimes na Caixa Econômica Federal. Gedel era denunciado por suposta intimidação do doleiro Lúcio Funaro para tentar barrar a delação premiada. O caso investigado na Operação Cui Bono levou o Gedel pela primeira vez à prisão em julho de 2017, antes da descoberta do apartamento em Salvador com 51 milhões de reais. Segundo o juiz, não há prova de que os telefonemas tenham consistido em monitoramento de organização criminosa e nem que ele tenha tentado intimidar o doleiro Lúcio Funaro. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, estelionatários cometem novo golpe na compra e venda de carros pela internet. O estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal. É um crime contra o patrimônio. Em Natal, no Rio Grande do Norte, o Juizado Especial de Trânsito tem facilitado a vida dos motoristas que se envolvem em acidentes e também tem ajudado a diminuir o número de ações no judiciário. Amaury Moura Sobrinho é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Recentemente, a esposa do magistrado se envolveu em um acidente de trânsito. Além do procedimento padrão nesses casos, foi acionado um outro tipo de atendimento. Eu pude realmente, como usuário, constatar a qualidade do serviço pela presteza com que é realizado, pela brevidade com que a unidade móvel se deslocou até o local e sobretudo pela imparcialidade e pela qualidade do serviço. Eu fico bem à vontade para falar, porque, na verdade, elaborado o laudo, foi constatado que o meu veículo realmente estava errado. O desembargador foi atendido pelo Juizado Especial de Trânsito, um serviço gratuito e disponível a toda a comunidade, oferecido pelo TJRN para atender chamados relacionados a acidentes sem vítimas, envolvendo carros, caminhões e ônibus. Segundo a última estimativa, desde 2010, o Juizado Especial de Trânsito já atendeu mais de 6 mil casos. A média de acordo chega a 83%. Os acordos evitam o ajuizamento da ocorrência e ajudam a desafogar o judiciário. A gente vai para o local da ocorrência, é feito lá, além da desobstrução de via, sinalização, etc., os policiais eles fazem o boletim de ocorrência já dando o parecer, ou seja, ele dá a conclusão, o resultado.
passa para o conciliador, que nesse momento vai conversar com as partes, ver a melhor forma de compor esse acordo. O Juizado Especial do Trânsito possui uma unidade fixa no Complexo Judiciário do TJRN, na capital, e 2 unidades móveis que prestam atendimento no local da ocorrência. É um apoio significativo, porque com uma só, nós já temos o índice de transações que nós fazemos, né? Pacificando o conflito, fazendo com que a pessoa pague dentro das condições dela o dano que causou. Imagine 2, que ainda vai melhorar muito mais o atendimento ao público, quer dizer, o povo se sente bem com a presença do tribunal. Olha só, novo golpe na praça. Estelionatários estão investindo agora nos negócios de compra e venda de carros usados pela internet. Todo cuidado é pouco. Era para ser só uma venda simples, mas se transformou num enorme prejuízo para 2 envolvidos. Tudo começou quando um homem procurou o Alexandre para comprar o carro que ele anunciou em um site por R$50 mil. Por telefone, o homem disse querer fechar o negócio, mas via concessionária, e até indicou uma pessoa para receber o veículo numa loja. O Alexandre levou o carro, mas a tal pessoa o convenceu de que a venda seria feita num outro estabelecimento. E foi feita mesmo. A loja comprou o carro, mas pagou para a pessoa errada. Quando ele me pediu para que eu mostrasse o carro, ele pediu que eu não falasse em valores, porque a pessoa que queria ver o carro estava querendo vender um outro carro para ele. E a mesma coisa ele disse para o intermediário. Não era para tocar também em assunto de valores. Entenda o golpe. O estelionatário entra em contato ao mesmo tempo com o Alexandre e com uma concessionária. O funcionário da loja, sem saber que se tratava de um golpe, vistoria o veículo, mas como não tem os 50 mil, se oferece para fechar o negócio numa loja próxima, de olho numa pequena comissão. Por orientação da pessoa do telefone, que o funcionário considerava ser o verdadeiro dono, o carro acaba sendo vendido por 40 mil ao empresário dono da outra loja, que também foi enganado. O valor foi depositado na conta do estelionatário, que mandou um comprovante falso no valor de 50 mil para Alexandre. Imediatamente, o carro foi transferido para o empresário. As partes envolvidas, nós resolvemos ratear, né, o prejuízo e cada um pagou uma parte e eu peguei o carro de volta. O estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal. É um crime contra o patrimônio e se caracteriza por obter vantagem ilícita para si ou outra pessoa mediante artifício ou meio fraudulento. É o tipo de delito que aceita somente a forma dolosa, ou seja, o autor tem a intenção de lesar outras pessoas. Para falar mais sobre o crime de estelionato, que é o que cabe aqui, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o professor de Direito Penal, Rafael Gondim, a quem, antes de mais nada, agradeço a presença aqui conosco. Eu agradeço. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Doutor, eu primeiro gostaria de começar com uma pergunta um pouco mais ampla, mais genérica em relação à tipificação que nós temos nesse caso. Esse é o famoso 171, por causa do artigo 171 do Código Penal. Exatamente. O crime de estelionato, previsto no artigo 171, é aquele crime que o autor é meio manipulador, ele é enganador, tem uma lábia muito boa. E a pessoa parece, quando passa o crime, ela não acredita que ela caiu num golpe desse, né? Sempre, nossa, não sei como é que eu caí nisso, não sei como é que eu consegui, como é que eu não percebi que era um golpe. Então, virou uma gíria chamar as pessoas que têm essa característica de manipuladoras como o famoso 171. Agora, existe um perfil das vítimas, porque o perfil desses enganadores é aquela pessoa que tem muita lábia e tal, conversador demais, acaba atraindo e manipulando as vítimas. Agora, que vítimas? Idosos ou, independentemente da idade, todo mundo cai? Qualquer pessoa pode ser vítima desse crime de estelionato, até porque a gente não sabe qual vai ser a forma que o manipulador vai usar para atrair a vítima, né? Mas os mais comuns são os idosos, realmente. Inclusive, o Código prevê uma pena em dobro se a vítima for idosa, justamente já sabendo que é mais comum acontecer nesse tipo de vítima. Agora, tem uma situação, por exemplo, aquele famoso golpe do bilhete de loteria, que a pessoa diz, olha, mas eu preciso completar, vai com uma situação. E uma característica que normalmente você já pressupõe que a pessoa acha que está sendo esperta, ou seja, ela acha que vai ter uma vantagem que na verdade seria indevida. Mas nesse caso que nós vimos do carro, ele manipula uma expectativa de vantagem, mas que na verdade não é tão indevida, não é indevida, ela é até legítima, que seria a comissão que o vendedor teria. Quer dizer, mas continua sendo essa manipulação de um desejo de obter
mais rapidamente ou rapidamente um determinado benefício. Com certeza. O estelionato é o seguinte, ele usa um meio fraudulento, causa prejuízo para alguém e obtém devida vantagem para ele. Então, a forma que ele vai fazer isso são as mais variadas. Inclusive, o código prevê várias formas diferentes de ser feito. Então, nesse caso que você falou primeiro, quando a vítima vai com muita sede ao pote, ela acha que vai ganhar muito dinheiro de maneira fácil, ela é uma vítima em potencial do crime estelionato. Mas existem esses outros casos, como a gente viu na matéria aí, que a vítima achou que estava fazendo a negociação lícita, quando ela menos esperou, ela foi enganada. Inclusive porque ele anunciou o carro, né? E até então estava tudo sob controle. Agora, o seguinte, a internet, ela é um terreno fértil para esse tipo de crime? Com certeza, porque o estelionatário, ele se esconde atrás da internet. Então, muito cuidado quando for fazer anúncio de carro, de qualquer outra coisa pela internet, porque o estelionatário, ele se aproveita disso, como é que posso dizer, dessa máscara que a internet consegue dar para ele. É até mais fácil para ele muito atuar, mais fácil, né? porque ele... O anonimato, né? Exatamente, ele está anônimo, ele consegue negociar com a pessoa não conhece quem está ali oferecendo dinheiro e tal, e ele, às vezes, finge que comprou, a pessoa transfere o bem para o nome dele, só que, na verdade, ele não comprou. Então, ele consegue obter o bem sem transferir o dinheiro para a vítima, ela vai sair prejuízo. Quais as penas aplicadas quando o estelionatário é preso? A pena do estelionato é de 1 a 5 anos. E vai variar de acordo com características pessoais dele, se é reincidente, se não é. Vai variar também de acordo com as circunstâncias do crime. Muita coisa influencia na pena, mas ela varia de 1 a 5 anos. E no caso do idoso, ela é em dobro. Existem agravantes, como, por exemplo, nesse caso do idoso? Sim. Na verdade, ele ser idoso é uma qualificadora. É um estelionato qualificado que multiplica a pena por 2. Então, calcula a pena toda e, no final, sendo a vítima idosa, a gente multiplica ela por 2. Agora, agravantes existem no geral, como a reincidência, como praticar contra uma pessoa que não tem muito conhecimento. Isso tudo pode prejudicar na hora de o juiz analisar e dosar a pena. Agora, doutor Rafael, quem caiu no golpe, o que fazer, quem procurar e as provas? Como é que essa pessoa vai configurar esse golpe? Então, é muito importante a pessoa que caiu no golpe tentar juntar o maior número possível de provas. Então, o que seriam provas? Seriam documentos, conversas. Se você conversou com um estelionatário por alguma rede social, por mensagem, tem que ter tudo isso documentado, se eu conseguir extrair tudo isso, recibo de pagamento, tudo que comprove de alguma maneira que foi feita uma negociação e de que teve essa fraude, né? E o meio de conseguir isso é uma ação judicial. Às vezes o próprio juiz, quando ele condena o estelionatário, ele pode fixar, se já tiver comprovado nos autos lá o dano que a vítima sofreu, o juiz já consegue fixar uma indenização mínima. Mas se não, se o juiz não fizer isso, não tiver muito comprovado direitinho no processo criminal, ele pode entrar com uma ação civil de indenização. E aquela velha frase que é utilizada para várias situações e que a sabedoria popular indica que é válida aqui também. Muita calma nessa hora, não tente cair naquela história de não, mas temos que fechar o negócio agora porque é um negócio da China. Desconfie e vá devagar. Né? Também tem outra, né? Quando as molha demais, o santo desconfia, exatamente, né? Exatamente, com certeza. Ok, doutor Rafael Gondim, obrigada mais uma vez pelas informações e pela participação conosco. Muito obrigado, boa tarde, eu que agradeço. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, você vai conhecer no quadro Profissões o trabalho dos esteticistas. Com 3 anos de atividade já em exercício, esses profissionais possam requerer, então, a validação, vamos dizer assim, deste reconhecimento profissional. A Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Goiás está fiscalizando todos os cartórios do Estado para verificar o cumprimento das leis e as condições de acessibilidade e segurança nos locais de atendimento ao público. Os serviços prestados pelos cartórios são vários, como autenticação de firmas e documentos, escrituras, certidões de nascimento, óbito e casamentos. E apesar do número de divórcios vir crescendo ao longo dos anos, o número de matrimônios ainda é muito superior, sendo mais ou menos 400 por mês, contra apenas 150 separações. Esse espaço fica neste cartório, que é um dos mais antigos de Goiânia. Ele foi fundado em 1877, quando Campinas ainda não pertencia ao município de Goiânia. Antônio Prado é o tabelião do cartório desde 1966, quando passou em concurso público. Com tantos anos no cargo, o que não faltam são histórias para contar. Nós fomos fazer um casamento numa residência, marcado para as 10 horas, e chegamos, o noivo não estava. Aí o pai da noiva contou que às 9h30 o noivo saiu para comprar um uísque para o juiz, para o escrivão. E até hoje, esse uísque, nem o noivo, nem o uísque chegou.
Os tabeliães são os responsáveis legais pelos cartórios. São eles que confirmam a fé pública que têm os estabelecimentos. Para o Antônio, apesar da grande responsabilidade, a função é muito gratificante. Para mim é muito gratificante porque é um serviço justamente para a população. Todos os livros de registros desde 1877 estão guardados neste arquivo. Mas a preservação histórica não é feita só fisicamente, não. O material também está todo digitalizado. No início, o senhor Antônio contratou uma empresa, de São Paulo, terceirizada, para digitalizar todo o arquivo, desde 1877. A expectativa na época era de que se atingiria em torno de 1 a 3 milhões de páginas digitalizadas. No final do serviço, eles nos passaram o feedback que eram, na verdade, mais de 6 milhões de páginas encontradas. Isso já faz alguns anos, e desde então nós continuamos com a rotina de digitalização. Então, hoje, qualquer ato que você precise localizar, você encontra não somente cadastro no sistema, mas também a própria imagem do ato digitalizada. A função de fiscalizar os cartórios é do Poder Judiciário. E em uma iniciativa inédita da Corregedoria da Justiça do Estado de Goiás, eles foram todos inspecionados em uma única semana. O CNJ está preocupado tanto nos serviços judiciais quanto nos extrajudiciais. Para o Antônio Prado, as inspeções são muito bem-vindas porque orientam os cartórios a prestar um serviço de qualidade. Eu acho muito válido porque isso é rotina da Corregedoria e o cartório está acostumado com isso. Então, nós estamos sempre abertos. É bom porque sempre a gente está aprendendo com nossos superiores. Agora vamos mudar de assunto, vamos para o nosso quadro Profissões. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem mais de 80 mil profissionais trabalhando com estética no Brasil. E como se diz na Faculdade de Direito, tudo é direito. Tanto que a nova lei da estética já está valendo para técnicos em estética, esteticista e cosmetólogo. E o consumidor deve ficar atento. Homens e mulheres preocupados em cuidar do corpo. Um país com milhares de consumidores de cosméticos e tratamentos estéticos. Mercado em ascensão que movimenta mais de 38 bilhões de reais por ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal. Clínicas cheias no verão e no inverno. E agora, profissionais trabalhando com a segurança trazida pela regulamentação da profissão. Normalmente, como na área de estética, a gente tem muitos aparelhos que podem ser atuados tanto na parte corporal quanto facial, tem pessoas que não estão aptas a fazer determinados tipos de procedimento. E nessa avaliação que a gente faz antes de qualquer procedimento é quando a gente sabe as contraindicações que o paciente pode fazer. Então, você tem pacientes que têm contraindicação a radiofrequências, que às vezes teve histórico de câncer, que não pode fazer, doenças autoimunes, que às vezes teve uma lúpus, então tem tratamentos que também não podem fazer. Pacientes também com histórico de câncer não podem fazer drenagens. Tem determinados tratamentos que, por mais que aparentemente seja simples, é um pouco mais complexo. A Lei 13.646 foi publicada em abril e sobre o esteticista ou cosmetólogo diz que é necessário ter o curso superior e só pode ser técnico em estética quem comprovar que exerce a função há pelo menos 3 anos. Ela precisa agora esmiuçar, detalhar como regulamentar essas situações, como fazer o ingresso, a comprovação desses profissionais que já estão atuando. Então a lei faz uma previsão de que pelo menos com 3 anos de atividade já em exercício, esses profissionais possam requerer então a validação, vamos dizer assim, deste reconhecimento profissional nessa área estética para que eles possam continuar exercendo a sua profissão. A profissão não deve ser confundida com estética médica. Essa limitação foi defendida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que participou das audiências promovidas para discutir a regulamentação da profissão de esteticista. Existe um perfil, um limite de segurança em relação a esse tipo de atividade para que os esteticistas e os cosmetólogos possam ter uma atividade segura, da mesma forma que a população em geral possa procurar esses profissionais com uma certeza de que vai ter um tipo de tratamento que não transcende as suas possibilidades. A regulamentação é importante para evitar transtornos como o vivido por Alessandra. Ela queria ficar com essas marcas de biquíni, mas a universitária ficou exposta ao sol por 2 horas e meia em uma clínica de bronzeamento.
Ficou com a pele muito queimada, a ponto de não poder encostar as mãos. Eu cheguei em casa, então eu evitava passar a mão, evitava fazer muitas coisas. Então o que eu fiz? Só hidratar, que é realmente para a pele não descascar, não ficar feia. Então foi só isso que eu fiz, foi chegar em casa e hidratar mesmo a pele, porque realmente já estava queimada, não tinha mais o que fazer. Passar por qualquer procedimento estético requer cuidado e pesquisa. É o que diz o dono desta clínica de estética. Ele é biomédico, esteticista e cosmetólogo. O reconhecimento legal da profissão de esteticista deve mudar o mercado. O paciente está mais atento em quem tem habilitação para o atendimento. Porque a nossa realidade antes era o quê? Era a prática, né? Não era o teórico. Hoje não. Hoje se cobra-se o teórico e o prático, né? Então, hoje você pode realmente cobrar as pessoas uma certificação. Drenagem linfática, massagem, máscaras faciais, peelings superficiais, ultrassom. Quem decide pelo curso superior em estética e cosmetologia vê tudo isso durante a graduação. E os conhecimentos não param por aí. Eu senti a necessidade de procurar mais conhecimentos, porque as clientes hoje em dia estão cada vez mais antenadas, pesquisa, né? A internet está aí, tudo, elas querem ter mais conhecimento profundo. Então, por isso que eu senti a necessidade de fazer a faculdade na área de estética, que tem mais aprofundamento na área capilar. O esteta-cosmetólogo, que é a nossa futura titularização, ela te dá essa oportunidade de você vir a conhecer os aparelhos, os novos aparelhos que estão no mercado, e você também ter a responsabilidade futura de que você vai atuar na área com presteza, né, com qualidade. E hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que você pode acessar a nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no YouTube. É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã. Boa tarde, até amanhã.